E nós vamos aproveitar essa parada, né, data FIFA, para falar do mercado da bola do Corinthians, tá? Alguns jogadores sendo oferecidos, quem pode sair também na próxima janela, enfim, aproveitar que o campeonato deu essa parada, né, essa questão aí da data FIFA, para a gente falar um pouco do mercado da bola, né? O Corinthians quer um zagueiro no mercado, quer. Não está agindo agora no desespero, que primeiro tem outros BOs para resolver, tem uma final de Campeonato Paulista, e também porque o Gustavo Henrique chegou e conseguiu, né, se firmar e tomar conta aí da posição. Aliás, o Gustavo Henrique já havia tomado conta da posição no final do ano passado e, né, toma conta da posição nesse ano. Então, o fato do Gustavo Henrique ter chegado ali do lado esquerdo e dado conta do recado faz com que o Corinthians não ligue o modo desespero no mercado da bola para trazer um zagueiro. Mas o Corinthians quer um zagueiro no mercado da bola. O Corinthians quer um zagueiro, quer um atacante e quer um meia, tá? São 3 posições hoje que o Corinthians quer reforçar. A lateral direita vai depender, né, das opções de mercado, só que o Corinthians, né, deve ir atrás de um lateral direito no meio do ano, porque não está encontrando ninguém no Brasil, né, para contratar. Se achar alguém, pode até ser que o Corinthians abra negociações em relação à lateral direita. Por que eu estou falando isso? Né? Até o final desse mês, né, e já tem poucos dias aí para o final do mês, né, o tempo tem passado muito rápido, né? Não sei se vocês têm percebido isso, né? É até um versículo bíblico, né, que os dias seriam abreviados, né? Quem entende aí da última hora do relógio. O tempo passa rápido demais. Se você marcar, hoje eu vou fazer isso, você não consegue. Você tem que escolher uma coisa para fazer no dia. Então o mês já está praticamente acabando. O Corinthians tem até o final desse mês, né, para poder contratar no mercado interno, tá? No mercado interno. E o Corinthians só pode contratar jogadores, né, que atuaram em algum estadual. O Corinthians vai precisar correr contra o tempo, né? E o Corinthians está aí dando uma esmiuçada no mercado, mas tá difícil, velho. Entendeu? Não aparece ninguém. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês são informações exclusivas, né, de bastidores, tá? De bastidores importantes em relação ao mercado da bola do Corinthians. Então, falei da renovação do Bidu, fiz a crítica novamente. Os 2 jogadores que o Corinthians tem conversa no mercado é o Patrick e o do América Mineiro, tá? E tem sim, não adianta falar que não tem. Existe conversa do Corinthians com o América Mineiro, só que o Corinthians não está certo do que vai fazer, porque há uma divisão, não vou falar um racha, há uma divisão de opiniões em relação a esse jogador aí chamado Fabinho, do América Mineiro. Pior que eu não, né? Sou sincero, né? Você vê que eu não sou o cara que acha que sei de tudo. Eu não consigo opinar, velho. Né? Há uma divisão hoje. Eu poderia chegar agora aqui e ser o fiel da balança para vocês. Gente, esse grupo aqui tá errado, essa ala aqui tá certa. Eu não consigo, porque eu não vi esse Fabinho jogar, entendeu? Talvez tenha algum louco aí que acompanhou o Campeonato Mineiro, ou não, né? Talvez não seja louco, talvez seja um mineiro, né? Que é corintiano, mora em alguma cidade aí de Minas, né? Enfim, aliás, mandar um abraço aí pro sul de Minas, né? O pessoal que tem me acompanhado. Então, assim, gente, hoje, né, em relação aí a mercado da bola, é isso que está pegando, né, para jogadores fazer essas contratações em cima da hora, correr risco de contratar outro Pedro Raul. Também acho. Quem avaliou o Patrick tem que ir embora também. É que o Patrick foi oferecido, né? Foi oferecido, tá? Cafezeiro, tem alguém que vai embora? O Luciano Amorim. Cara, para ir embora, o Tiringa, o Fabinho é lento, né? Me falaram isso dentro do clube hoje, tá? As pessoas que foram consultadas em relação ao Fabinho do América Mineiro falaram que não é um jogador veloz, entendeu? Então realmente é uma das situações aí que me passaram essa opinião aí que o Tiringa deu, tá? Quem pode sair do Corinthians? Vamos lá. Yuri Alberto, no meio do ano. Por quê? Porque o Yuri quer sair e o empresário quer que ele saia. Porque o empresário sempre vai querer que saia. Já falei isso aqui ontem.
Por causa de grana, tá? Por causa de grana. Então, isso é um detalhe, beleza? Então, ponto. É uma coisa que a gente tem que analisar. Se chegar a proposta, vou falar uma coisa agora aqui que é importante. Se chegar a proposta para o Rodrigo Garro, é só isso que eu posso falar. O Corinthians vai avaliar com carinho. Entendeu? O Garro não é um jogador inegociável no Corinthians. Tá? Não é. André Ramalho. Não sei se o Corinthians vai conseguir sustentá-lo no banco de reservas por muito tempo. Então, se chegar alguma coisa com o André Ramalho, né, é um jogador também que pode deixar o clube, tá? É bom a gente lembrar algumas coisas. Coronado, né, a comissão técnica já queria que o Corinthians negociasse há muito tempo, mas não chegou nada para ele. O salário do Coronado é de R$2 milhões e tudo indica que o Coronado vai ficar até o final do ano no Corinthians, quando termina o contrato dele. É impossível o Corinthians, por exemplo, conseguir emprestar o Coronado. Vamos pagar metade. Metade é 1 milhão. Não tem como, velho. Não tem como. Se eles pagar mais que a metade do salário do Coronado, para alguém jogar ainda está caro. E outra, não estou falando que o Garro está à venda, que existe algo, que existe a proposta, que ele queira sair. Eu não falei nada disso, deixar isso bem claro. Eu estou falando, tá? Né, que eu perguntei o Garro, tá? O Garro, né, me falaram, não é negociável. Entendeu? Eu senti que o tom da conversa mudou. Então, acho que se chegar uma boa proposta para o Garro, aí é uma opinião que eu estou dando, tá? É uma opinião com uma informação, né? Ele não é inegociável. Coisa que eu não tinha ouvido e nem visto alguém falar e nem ouvido alguém falar em relação ao Garro, tá? Então, em relação ao Garro, eu entendo que se chegar uma boa proposta, o Corinthians vai avaliar com carinho, tá? Isso é ponto, beleza? Então, acho que deu para a gente fazer um pente fino aí do mercado da bola, né? Aproveitar que o Corinthians está parado aí nesse sentido. Vocês podem até me perguntar mais coisas agora, aproveitar que o momento é pente fino, né? Já estou esclareci quem pode sair, quem está renovando e quem está conversando e negociando, né? Que são 2 jogadores. Então, vocês podem me perguntar mais aí, entendeu? Eu não duvido que renove o contrato do Coronado por mais 3 anos, aí já é demais, né, o Claudinei? O Erivan, Samir, Vila Sante e Mastriani, é verdade? Cara, eu não tenho informação desses, tá? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo todas as informações do Coringão. Mas antes de repercutir, reagir a essas informações, vamos falar um pouquinho aqui dessa grande final do Paulistão, dia 27 de março, na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores. Corinthians, que fez o primeiro jogo domingo passado e acabou aí vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, dando um passo muito importante para conquistar esse título. Palmeiras é um time muito qualificado, mas eu repercuti sobre Ramon Dias, que eu quero dar o crédito essa semana. Já em várias oportunidades acabei criticando Ramon Dias, porque ele acabou não tendo repertório na hora que era necessário. Por exemplo, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil por escalação errada, substituição errada do técnico Ramon Dias. Aconteceu na Sul-Americana novamente contra o Racing, que o Corinthians acabou perdendo a Argentina, levando uma verdadeira surra, e Ramon Dias escalou o time totalmente errado. Ramon Dias fez as substituições erradas. O Corinthians terminou aquele jogo com 5 atacantes em campo, sem um esquema tático para jogar. Isso não basta. Aconteceu ano passado, aconteceu esse ano.
na pré-Libertadores. Ramon Dias contra o Barcelona de Guayaquil escalou 3 zagueiros que ele não havia nem treinado com os jogadores. Ele escalou Félix Torres, João Pedro Choca e André Ramalho. Acabou aí que a zagueirada bateu cabeça. João Pedro Choca acabou fazendo um pênalti muito infantil e o Barcelona de Guayaquil aplicou 3-0 no Corinthians lá no Equador. Em casa, na Neoquímica Arena, o Corinthians não conseguiu, infelizmente, reverter esses 3 gols. Venceu por 2-0, mas não foi possível classificar para o grupo de fase da Liberta. Então o Corinthians, de forma vexatória, vergonhosa, desastrosa, acabou sendo eliminado de forma precoce na pré-Libertadores. Então, quando o Ramon Dias acerta, eu também venho dar o crédito e tecer elogios ao trabalho do técnico Ramon. Por quê? Contra o Palmeiras no Allianz Parque, para mim, o Ramon Dias deu um verdadeiro nó tático no Abel Ferreira, que é multicampeão pelo Palmeiras, é o maior treinador em atividade no Brasil, é espetacular, tem técnica, é um cara muito inteligente, sabe colocar o jogador, incentivar o jogador para jogar em jogos importantes, decisivos. Inclusive tem uma frase que ele colocou até no livro, que é cabeça fria e coração quente. Onde vê o nó tático de Ramon Dias? Vem na escalação do time, que foi perfeito. Ramon Dias escalou o Corinthians muito bem equacionado, muito bem agrupado, e o time jogou bem coletivamente, jogou bem tecnicamente. Então a gente tem que tecer os elogios. Por quê? Ele percebeu que o Rodrigo Garro não estava entregando tudo que sabe, até porque ele vem de uma recuperação de lesão. Então o Ramon Dias tirou o Rodrigo Garro, escalou o Corinthians no meio campo dentro de um tripé. O que é um tripé? Ranieri, José Martínez e Carrillo. Aí, para fechar esse losango, como ele tirou o Rodrigo Garro e colocou no banco por opção técnica, ele afastou Memphis Depay do ataque e ajudou a fazer o meio do campo do Corinthians. Desculpa. Então, quando o Corinthians estava sem a bola, marcava muito bem que esses 3 caras, o Ranieri, José Martins e Carrillo, são 3 pitbulls para jogar. Os caras têm muita força e tem muita qualidade. E aí, com a habilidade refinada de Memphis Depay, ele vinha ajudar, pegava a bola e saía fazer a jogada. Você vê, a pertinência é tão grande que na jogada do gol de Yuri Alberto, o Memphis Depay pegou a bola e passou por 2 caras do Palmeiras e deu um passe açucarado para o Yuri Alberto pegar, cortar e bater uma bomba no gol. O Everton não viu nem um cheiro. E a defesa do Corinthians estava muito bem postada taticamente. Isso é treinamento, mão de treinador. André Ramalho ficou no banco. Quem jogou foi Félix Torres e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique e Félix Torres não perderam uma bola de cabeça quando foi cruzamento, lançamento e batida de escanteio. Então os 2 zagueiros muito bem postados de forma correta. E Mateuzinho, que eu acho que é inqualificado para jogar no Corinthians, com todo respeito ao jogador, também não comprometeu, fez parte do sistema defensivo, inclusive salvou uma bola de Rafael Veiga em cima da linha. Para mim, o ponto forte da partida foi a mão do treinador, a mão do técnico Ramon Dias. Porque se ele perdesse o jogo com diferença de 2 gols lá no Allianz Parque, ele cairia. Desculpa. E o Corinthians também perderia o título, porque como o Corinthians vai reverter 2 gols diante de um time tão qualificado que é o Palmeiras? Então ele segurou, fechou, explorou o contra-ataque e aonde surpreendeu o Palmeiras. O Corinthians saiu com uma vitória importante e deu um passo importante. Agora, a decisão dia 27 na Neoquímica Arena, que o Corinthians tem um aproveitamento muito grande, muito bom. O Corinthians aproveitou a parada da data FIFA para dar uma
repaginada na Neoquímica Arena, que é um gramado espetacular, um dos melhores do mundo, inclusive já foi elogiado até pelo técnico Abel Ferreira publicamente, né? Mas devido às fortes chuvas, o gramado do Corinthians sofreu muito e precisou de um tratamento especial para fazer esse jogo espetacular dia 27. Timão da Neoquímica Arena, ele tem um aproveitamento aí surreal. 10 jogos, 10 partidas, invicto com 9 vitórias e apenas um empate contra o Guarani no grupo de fase do Paulistão. Então, se o Corinthians mantiver esse aproveitamento, será campeão. Por quê? Porque o empate já é do Corinthians. E aí, fiel, você está confiante assim como eu estou? Eu deixo aqui as ressalvas, porém eu estou confiante nesse título. Basta o Corinthians jogar como jogou diante do Palmeiras no primeiro jogo de ida da final do Paulistão no Allianz Parque. Se jogar assim, o Palmeiras tem chance zero. Agora, se o Corinthians entrar de salto alto, pode perder o título. Porque em 93, o Corinthians venceu o jogo de 1-0 e ficou no oba-oba. Salto alto, mimimi, acabou tomando 4 com o Palmeiras na final. Então o Corinthians precisa de jogar certinho e quebrar essa hegemonia do Palmeiras, que se o Palmeiras ganhar, será tetracampeão paulista, e nos tempos modernos nenhum clube foi. O Corinthians seria em 2020, mas o Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. O Corinthians se dá o troco e, sobretudo, sair dessa fila de 6 anos sem conquistar título, porque já é a maior após 1977. Um clube tão grande como é o Corinthians, isso é um vexame, isso é uma vergonha isso acontecer. Isso é má administração dos ex-presidentes. Agora, Augusto Melo assumiu, é outra conversa, é outro nível, e a gente não pode ficar falando do passado. Tem que trabalhar no presente e ter resultado agora. E a torcida do Corinthians merece muito, que é uma torcida que apoia, que incentiva, que vai ao estádio, compra o produto do clube. Então esses jogadores que lá estão, Mendes Depay, Rodrigo Garro e Roberto, esses caras que são considerados medalhões, precisa nos representar em campo e trazer esse título para nós. Eu tô confiante e acredito que quinta-feira seremos campeões novamente. Gente, mudando de assunto para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho do mercado da bola do Corinthians. O Corinthians está buscando aí a contratação de um zagueiro, um meia e um atacante. Para mim, o Timão precisaria também urgentemente buscar um lateral direito, porque eu acho o Mateuzinho inqualificado tecnicamente para vestir a camisa do Corinthians como titular. Seria um bom reserva, não titular, mas um reserva de luxo. Zagueiro mais falado nas redes sociais das últimas horas é o Patrick, que fez o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. É um zagueiro canhoto e tem 25 anos. Não é segredo para ninguém, porque Ramon Dias já fez esse pedido há muito tempo, que o Corinthians contratasse um zagueiro. O Gustavo Henrique está performando bem, mas não é aquele cara que é titular absoluto. E Ramon Dias, que é uma zaga muito qualificada, uma zaga aí forte para ser campeão, porque o Corinthians não basta ter um time bom, precisa de ter um time e um elenco. Sobre atacante, o Corinthians tem falado nas últimas horas aí de Fabinho do América Mineiro. Só que muita gente comenta, como eu não acompanho o Campeonato Mineiro, eu não tenho tanta certeza, que o Fabinho é um jogador um pouco lento. E se for pro Corinthians contratar um jogador lento, não precisa. Que hoje nós temos atacante lento no Timão. Para mim, é lento no Corinthians o Thales Magno, é lento no Corinthians o Romero. São jogadores que têm técnica, mas para mim são lentos. Então o Corinthians está no mercado estudando, mas está muito difícil. Por quê? A janela foi fechada dia 28 de fevereiro. Para o Corinthians contratar, tem até o final desse mês para o mercado interno. E só pode contratar jogadores que jogaram os seus respectivos campeonatos estaduais, né? E aí, para contratar outro jogador, precisa, no dia 28 de fevereiro, que foi fechar a janela, esse jogador já teria que estar livre no mercado. Só assim o Corinthians
poderia contratar. Então o Timão está estudando a possibilidade de reforçar o clube. Fabinho Soldado e Augusto Melo não estão medindo esforços para fazer um elenco forte e se tornar aí um time campeão todos os anos. E também há uma possibilidade de alguns jogadores deixarem o Corinthians. Por quê? O empresário André Cury, que é empresário de Roberto, acabou concedendo uma entrevista para o Grupo Globo, o UOL, né, para o jornalista esportivo André Hernan, dizendo que tem uma proposta para o Roberto de 30 milhões de euros da Europa. Então, isso corresponde a 186 milhões de reais. E o André Cury, que é empresário do Roberto, Corinthians deve ele 30 milhões de reais. Ele quer receber dinheiro o quanto antes possível. E também, o Roberto quer jogar, o sonho dele é jogar uma Premier League e uma Champions League. Então, por isso que acho que é uma chance de o Roberto sair a partir do meio do ano, acredito eu. Sobre outros jogadores que poderão deixar o Corinthians, Rodrigo Garro, ele não é inegociável. Por que eu estou dizendo? Porque o Rodrigo Garro, infelizmente, ele tem uma lesão crônica no joelho. Isso não melhora fácil. Eu não estou dizendo que o Corinthians está negociando ele. Estou dizendo que ele não é inegociável. Se o Corinthians achar uma boa proposta, um valor compensatório, o Corinthians vende também o Rodrigo Garro. Thales Magno, ele deve não ficar no Corinthians, porque o valor de compra é muito grande. Ele está um pouco insatisfeito no banco. Ele não é segredo para ninguém, ele está um pouco insatisfeito no banco. E o Corinthians deve não prolongar o seu empréstimo. André Ramalho está no banco, chegou no Corinthians com medalhão, ganha em torno aí de 800 mil reais por mês. Agora, até quando esse jogador vai aceitar ficar no banco? Então, tem alguns jogadores no Corinthians não são negociáveis. Inclusive, Igor Coronado, se o Corinthians tiver uma boa proposta, uma boa oferta, deve sair do Corinthians também. Então, alguns jogadores aí no futuro muito próximo chegarão e outros, se chegar uma proposta boa, deixarão o clube também. E aí, fiel, o que vocês acham do mercado da bola do Corinthians? Vocês estão gostando desses jogadores que está sendo ventilado aí no Parque São Jorge? Fabinho, Patrick? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no canal para você deixar seu comentário. Também deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E também deixe a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.